tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão com um texto, que é um texto muito importante, que às vezes nós passamos meio batido por ele. Então vamos à leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Essa mensagem, ela então é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa comemoração dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, no mês de abril, nós não poderíamos deixar de destacar e observar essa mensagem. Essa mensagem inserida por Allan Kardec logo no início dessa obra, porque ela tem uma relevância fundamental. Ela tem uma linguagem, ela tem um estilo que nos toca assim de um jeito um pouco diferente. E é interessante nós destacarmos a nota que Allan Kardec coloca no rodapé dessa página. Allan Kardec coloca uma nota, onde ele diz o seguinte, é a impressão, né, a observação que Kardec fez sobre essa mensagem. Olha que interessante. Nota. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, foi colocado aqui como prefácio. Vejam que interessante o que Kardec nos diz sobre essa mensagem. Resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso, foi colocado aqui como prefácio. Será que nós conseguimos observar nessa mensagem, destacar, identificar nessa mensagem o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Essa é uma mensagem curta de 4 parágrafos, assinada pelo Espírito de Verdade. Mas será que nós temos essa condição de identificar nessa mensagem todo esse conteúdo? Porque essa mensagem tem algo de especial. Vamos dizer assim, se nós colocássemos essa mensagem ao lado de uma receita de bolo, nós vamos identificar que é um texto completamente diferente, não é? É um texto que, de certa forma, nos toca um pouco mais de perto, nos sensibiliza um pouco mais, nos emociona um pouco. Diferentemente de uma receita de bolo que vai dizer lá, misture o trigo com o açúcar, os ovos. A receita de bolo, de uma forma geral, não nos causa maior impressão. Agora, esse texto do prefácio, ele tem um quê diferente. E o que será que ele tem de diferente, esse texto?
Será que é a precisão gramatical, a correção da pontuação, das palavras? Será que é isso que diferencia o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo dos demais textos? Parece que não, porque nós podemos ter uma receita de bolo escrita de uma forma correta e nem por isso ela nos causará maior ou menor impressão. Temos textos escritos gramaticalmente de forma correta e eles passam às vezes despercebidos. Basta pegarmos um manual de um produto qualquer que nós temos em casa, ligue o aparelho no botão tal, em seguida aperte. Esse texto pode estar correto e não nos causa maior impressão. Mas o que é que existe nessa mensagem, nesse prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos causa essa impressão especial? Que de certa forma nos emociona um pouco, toca um pouco mais fundo em nós? Talvez a resposta para essa questão esteja no próprio texto, porque temos que destacar que esse texto não é uma parábola, não é mesmo? Nós não, nesse prefácio assinado pelo Espírito de Verdade, nós não temos uma parábola, não há uma história com alegorias em que Jesus teria contado no Evangelho, velando um pouco a moral de fundo para no futuro ser melhor compreendida. Não é esse o caso do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um texto introdutório, mas com uma linguagem que tem uma carga diferente. Então, ele não é uma parábola. E o ponto especial dele talvez esteja no próprio conteúdo. Porque o parágrafo 3º desse texto diz o seguinte, são 4 parágrafos, no parágrafo 3º ele diz o seguinte, vejam que interessante. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. O que o Espírito de Verdade está falando aqui? Ele não está nos convidando a escrever um tratado técnico sobre moral. Ele não está nos convidando a uma discussão racional sobre determinado assunto. Por incrível que pareça, não. O Espírito de Verdade nos convida a um divino concerto. Ele nos convida a um evento, a um momento artístico, a algo que envolva arte. Vejam que interessante. É algo musical. Portanto, o que há de especial nesse texto não é puramente intelectual. Há uma musicalidade. E o que faz com que nós pensemos que uma música é boa ou má, é ruim ou desagradável, agradável ou desagradável? Quando alguém pergunta, o que você acha dessa música? O que faz? Já pararam para pensar o que faz uma música para nós? A gente diz, poxa, eu gosto muito daquela música. O que diferencia uma música? Será que é as notas musicais utilizadas? Será que é o texto da música? Normalmente, quando um autor ou um intérprete elabora uma canção, uma música, o objetivo dele nunca se limita à nota musical ou ao texto, mas sim à impressão que ela causa em nosso sentimento. É isso que faz com que uma música seja acolhida para nós de uma forma harmônica ou desarmônica. Poxa, essa música não diz muito para mim, mas às vezes para o outro sim. É porque o sentimento que está incutido naquela letra, naquele som, naquela melodia, às vezes encontrou ressonância, encontrou reverberação no meu sentimento ou não.
Então, quando nós escutamos uma música e ela nos emociona, às vezes nos faz lembrar de algum momento em que escutamos aquela música, às vezes nos faz chorar, nos causa saudade, aí então nós dizemos, puxa, essa música é uma música bonita. Que obra! Não necessariamente pelas notas tocadas ou pela letra, mas sim porque essa música ressoa com o meu sentimento e me emociona. Ela me faz sentir uma coisa diferente. E é isso exatamente que talvez seja o diferencial desse texto, desse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele ressoa no nosso sentimento, ele nos convida a esse exercício do sentimento. Porque ele é muito mais profundo que uma música que nós utilizamos, por exemplo, no dia a dia. A música que diz com a nossa infância, que diz com a nossa juventude, que diz com a nossa... Ele fala da nossa evolução enquanto espíritos imortais, do nosso momento aqui na Terra, nesta encarnação. Ele fala para nós daquilo que ansiamos para o futuro, aquilo que desejamos, aonde queremos chegar, quem queremos ser. Ele conversa conosco fora do tempo e fora do espaço. E aí isso reverbera em nosso sentimento. Ele nos exorta, nos passa confiança, fé, coragem. Então esse texto tem uma carga diferente. Porque ele conversa com o nosso sentimento. E aí então, se queremos entender por que Kardec nos diz que esse texto fala do verdadeiro caráter do Espiritismo e do objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, então vamos tentar entender o que os espíritos estão de fato querendo, o espírito de verdade, né? Mas em coletivo os espíritos superiores estão querendo nos dizer. Então, o primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Às vezes nós não paramos para pensar que o único elemento dessa criação, que é um fim em si mesmo, que é aquilo que se movimenta por si mesmo, é aquilo que é a finalidade da criação, somos nós, espíritos. Quando no Sermão do Monte, logo depois das bem-aventuranças, Jesus se dirige aos discípulos e aponta, olha para eles e diz o seguinte: vós sois o sal da terra. O Cristo está dizendo assim, aquilo que dá sentido, aquilo que é interessante, aquilo que movimenta tudo, aquilo que agrada, somos nós, espíritos. Nós somos o elemento com movimento próprio na criação. Toda a criação nos serve, e não nós servimos a criação. Nós somos aquilo que há de interessante. Esse princípio inteligente individualizado é a coisa mais preciosa que existe na criação. Somos nós. Nós somos o sal da terra. E é interessante pensarmos nisso, porque às vezes nós nos comportamos de forma oposta a isso. Tudo que existe é um meio, um instrumento que devem servir ao propósito do nosso progresso. E às vezes nós nos comportamos de forma invertida. Nós servimos as coisas, quando as coisas devem nos servir.
o celular deve me servir, e não eu devo servir ao celular. O dinheiro deve servir, e não eu devo servir ao dinheiro. Nós somos o sal da terra. O que há de importante nesta sala são os espíritos, a individualidade do princípio inteligente aqui presente, que tem movimento próprio, que movimenta as coisas, que faz as coisas acontecerem. Somos nós. Todo o resto não tem o menor valor. O que importa somos nós. Nós somos o sal da terra. Então, quando os espíritos dizem assim, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, quando se fala em virtude, só existe virtude porque existe espírito. O bem da criação são os espíritos, são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber ordens do seu comando, espíritos, e aqui ele se refere sobretudo aos espíritos superiores, aos espíritos cuja existência se volta para cumprir a vontade de Deus, se movimentam para atender à vontade de Deus. Espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes a estrelas cadentes, e aí o Espírito de verdade nos projeta uma imagem. Pensemos numa noite clara, com o céu limpo, e uma espécie de chuva de luz, mas onde cada ponto de luz é um irmão nosso, um espírito já elevado, que nos antecedeu na escala evolutiva, mas que no ato de abnegação vem à Terra para, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Vem à Terra para nos ensinar. Nós, espíritos de terceira ordem, necessitados de orientação, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, os espíritos superiores, qual estrelas cadentes, com a sua luz vem à Terra para nos ensinar a vontade de Deus. Não é este exatamente o caráter da revelação espírita? O espiritismo é uma revelação divina dada por uma coletividade de espíritos superiores que vieram à Terra e por intermédio de médiuns nos passaram todo esse conhecimento de que nós dispomos hoje na doutrina espírita. Kardec organiza esse conhecimento em 5 livros, mas o caráter do espiritismo é de revelação divina. Lá no livro A Gênese, capítulo 1, o título é O Caráter da Revelação Espírita. Esse tema está desenvolvido. O espiritismo tem caráter de revelação divina, dada por uma coletividade de espíritos. Não é obra de um homem só, é obra de uma coletividade de espíritos superiores que veio à Terra para nos dar essas orientações. Então, nesse primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, de fato, o caráter do Espiritismo. É uma revelação divina trazida a nós por espíritos elevados. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E no segundo parágrafo, ele continua. Ele diz o seguinte: digo-vos em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A primeira coisa que se destaca para nós é: digo-vos em verdade que são chegados os tempos. Isso é indicativo de um momento solene. Não era antes, não é depois. São chegados os tempos. Mas quando ele fala desses tempos, ele não está falando
do dia, do horário, porque quem tem um calendário na parede e um relógio no braço somos nós, aqui encarnados, em razão das contingências materiais que nós temos o nosso trabalho, tal. Mas para os espíritos, sobretudo para os espíritos superiores, o tempo da Terra não faz o menor sentido. Não há necessidade disso. Portanto, quando nós lemos a notícia, a partir do dia tal, da hora tal, vai acontecer tal fenômeno, vai reencarnar não sei quem, nós esquecemos que o tempo só faz sentido para nós, enquanto espíritos de terceira ordem encarnados no planeta Terra. Porque para os espíritos superiores, esse tempo nosso não faz o menor sentido. Não precisa nem ir muito longe. Se pegar um astrofísico e pedir para ele que ele diga como é que funciona o tempo em Vênus, ele vai nos dizer que não tem absolutamente nada a ver com a Terra. Desde a teoria da relatividade, o tempo depende da distância e da velocidade com que estamos nos movimentando. Portanto, quando ele fala que são chegados os tempos, ele está falando de uma espécie de maturação, de maturidade espiritual. Chegamos a um momento de maturidade evolutiva em que é preciso que alguma coisa aconteça. Quando que começou? Quando que esse momento chegou? Meados do século XIX, quando a revelação espírita veio à Terra. Já esse momento, né, as consequências dessa revelação, o exaurimento dos seus efeitos já acabou? Não. Vai demorar quanto tempo? Não sabemos exatamente. Pode ser 100, 200, 500, 800 anos. Mas estamos nesse processo. E aí ele diz o seguinte: em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E aqui é muito interessante porque no Sermão do Monte, logo depois das bem-aventuranças, passando as bem-aventuranças, qual é a primeira coisa que Jesus nos diz? Não penseis que eu tenha vindo descumprir a lei, destruir a lei, desfazer a lei, se referindo à lei de Moisés. Pelo contrário, ele diz, eu vim cumprir. E vejam que interessante que o Espírito de Verdade nos diz aqui, em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Ele não nos diz o seguinte, olha, esta revelação vem ensinar algo novo, viemos trazer uma informação inédita na Terra. O Espiritismo vem trazer algo que ninguém sabia, uma verdade secreta que estava escondida. Ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, ó, em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ou seja, no Espiritismo não há nada, absolutamente nada, de novo. Não há nenhuma novidade, nenhuma. Tudo que nós encontramos no Espiritismo já estava no plano físico. Às vezes estava esparso, às vezes existiu e depois foi modificado pelos homens, por interesses, por uma série de razões, pelas nossas próprias falhas, né? Então, o objetivo é meramente restabelecer as coisas do seu verdadeiro sentido. Então, o Espiritismo, por exemplo, nos restabelece no seio do cristianismo a ideia da reencarnação, que havia sido exilada lá no Oriente, junto às doutrinas no hinduísmo. Essa ideia havia sido exilada, quando o próprio Cristo havia reafirmado a reencarnação, no diálogo com Nicodemos. Nicodemos, é preciso que o homem renasça de novo para poder entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é carne, o que é espírito, não confunda as coisas. Jesus diz para ele. Então, o objetivo do Espiritismo, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo, é restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Então temos a reencarnação, temos a comunicabilidade dos espíritos, que havia sido proibida por Moisés pelo simples fato de que naquele momento ela era mais objeto de abusos do que qualquer outra coisa. Então Moisés, para tentar
amenizar o problema, disse assim, ó, já que não estão usando da forma como deveria, então ninguém faz. Mas, muito naturalmente, se você proíbe algo, você só proíbe algo que é possível, né? Adianta eu fazer a proibição, olha, ninguém pode sair daqui e ir ali na frente e sair voando. Faz sentido essa proibição? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O Espiritismo, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, é basicamente restabelecer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. É o objetivo dessa obra. Então nós vamos encontrar nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, trechos do Novo Testamento, preponderantemente, e explicações dos Espíritos. Vamos encontrar a reencarnação, que é a única ideia capaz de explicar a justiça de Deus, capaz de nos colocar numa equidade absoluta. Ora nasceremos na riqueza, ora nasceremos na pobreza, ora nasceremos como doentes, ora nasceremos sãos, ora nasceremos no Brasil, ora nasceremos no Japão. Vamos experimentar todas as posições, porque um espírito perfeito precisa saber se colocar em todas as posições. Na dificuldade, na abundância, na saúde e na doença. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos, os Espíritos vêm restabelecendo o sentido primeiro das coisas. Aquilo que Jesus quis nos passar. Temos aí, então, primeiro parágrafo, o caráter da revelação espírita, uma revelação divina. O segundo parágrafo, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o terceiro parágrafo, temos uma dica. O terceiro parágrafo é aquele da música. Vamos de novo a ele. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Então vejam que aqui é uma dica. Aqui os Espíritos nos dizem qual é o instrumento, o que nós precisamos de fato exercitar para alcançarmos isso que tanto ansiamos, esse progresso, essa felicidade que tanto ansiamos. Eles nos falam, tomai da lira. Nos convidam a um evento musical, a um divino concerto, e nos pedem para tomar da lira. O que será que os Espíritos... Será que todos nós temos essa tal... A lira é, na verdade, nessas imagens de antigamente, dos anjos, né, que temos em Roma e tal, sempre aparece na mão dos anjos. É como se fosse um instrumento de corda redondo. Lembra um pouco uma harpa, que daí os anjos ficam com ele na mão tocando assim, né? Será que todos nós temos uma lira? O que os Espíritos querem nos dizer? Que instrumentos nós precisamos exercitar para essa nova fase que nós adentramos? Para atravessar esse momento solene e nos matricularmos no próximo ano letivo? O Espírito de verdade está mais ou menos nos dizendo o seguinte: olha, como espíritos de terceira ordem, nós não temos os sentidos e o conhecimento para compreender a essência do funcionamento do universo, mas dá para fazer uma analogia que é mais ou menos o seguinte: o pensamento de Deus é como se fosse uma música tocando no universo. E essa música toca numa determinada frequência, numa determinada onda. E para captar esse pensamento no qual estamos mergulhados, essa onda, nós precisamos afinar o nosso rádio para captar essa frequência.
acontece o seguinte, ele diz o seguinte, as grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas. Os espíritos que são aqueles emissários diretos de Deus, a exemplo do Cristo, mas que temos outros, outros são os emissários diretos. Eles são os que primeiro ressoam, replicam, reproduzem o pensamento divino. Eles captam diretamente e ressoam esse pensamento pelo universo. E aí ele diz o seguinte, então, as grandes vozes ressoam e o cântico dos anjos se lhes associam. Os espíritos superiores, que ainda não estão naquele patamar, mas estão ainda elevados em relação a nós, ao captar o pensamento desses espíritos primeiros, se lhes associam. Afinam a sua lira, afinam o seu rádio, afinam o seu sentimento para poder captar esse pensamento. A lira que todos nós temos dentro de nós e que é preciso que exercitemos é justamente esse sentimento, o nosso sentimento. E aí é interessante porque quando nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos logo nos primeiros momentos a informação de que ela é uma fé raciocinada. E aí a gente pode ser levado a concluir que então uma fé raciocinada deixa o sentimento completamente de lado, exclui dos textos evangélicos toda a parte emotiva, emocional, a linguagem messiânica, para fazer uma fé raciocinada. O que é um equívoco. Porque o convite que o Espírito de Verdade nos faz é um convite de sentimento, para que possamos sentir o pensamento de Deus. Então precisamos, por meio do raciocínio, o raciocínio nos permite compreender para que possamos, então, sentir. É o sentimento que vai nos elevar. O raciocínio é instrumento, é meio. Quando o Espírito de Verdade nos pede para tomar da lira, é para buscarmos elevar o nosso sentimento. Porque a afinidade entre os espíritos se dá por afinidade de sentimentos. Eu gostaria muito de me afinizar com espíritos elevados. Quero a companhia desses espíritos, quero me afinizar com eles. São eles que vão descer até mim? Ou eu que devo me elevar até eles? Sou eu que preciso me elevar até eles. Então é por meio do sentimento que nós vamos nos elevar. E que as vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro universo. A fase em que nós adentraremos agora, depois dessa transição, desse final de ano de provas que passaremos no nosso planeta Terra, é uma fase do sentimento. Teremos que nos reconectar a Deus pelo sentimento. O raciocínio nos permite compreender o que Jesus nos ensina, mas é o sentimento que vai nos elevar. Essa é a nossa lira. Esse é um instrumento com o qual podemos participar desse concerto. O Espírito de Verdade está nos chamando. Vamos captar, vamos sintonizar o nosso rádio, o nosso sentimento com essas vozes, para que possamos sentir. Jesus nos recomenda amarmos uns aos outros. É sentir. E aí ele encerra dizendo o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Coragem, perseverança, fé, confiança, ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e será aberto para vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então vejam que interessante essa parte final. Porque ele nos remete ao amor recomendado pelo Cristo, mas também nos remete à parte final do Sermão do Monte,
onde Jesus fala sobre o verdadeiro discípulo. Ele diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro discípulo. Se nós tomarmos esse prefácio assim, paralelamente, lado a lado, com o Sermão do Monte, nós vamos ver profundas semelhanças desses dois textos. Embora esse, muito mais sucinto e curto, seja um resumo, uma síntese daquele. Vejam que nós tomamos o cuidado de fazer uma comparação bem específica. Então, no primeiro parágrafo que nós analisamos, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Aí, se nós formos lá no Sermão do Monte, logo passando as bem-aventuranças, nós vamos encontrar: vós sois o sal da terra. São chegados os tempos em que as coisas devem ser restabelecidas. Vamos lá no Sermão do Monte, e logo depois do sal da terra, Jesus fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. No terceiro parágrafo do prefácio, o Espírito de Verdade nos convida a tomar da lira. E tomar da lira não é afinizar o nosso sentimento com os espíritos superiores? Para afinizar o nosso sentimento com os espíritos superiores, precisamos, pelo intelecto, compreender o que Jesus nos recomenda, mas, acima disso, sentir, para que, de fato, então, a nossa vibração se eleve. E aí nós temos que tomar o capítulo 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que é assim, o miolo do Sermão do Monte, e são essas as providências que temos que tomar para que a nossa lira comece a tocar. Então, fomos lá analisar. Temos a recomendação do não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. A verdadeira oração, entrai no vosso quarto íntimo. Não precisamos orar em público, não é o número de repetições que faz uma oração melhor que a outra. É o sentimento com o qual nós adicionamos a nossa oração, com o qual nós fazemos a nossa oração. O verdadeiro tesouro, aonde está o nosso pensamento, aí estará o nosso coração. Estamos nos comportando como objetos da criação ou como senhores da criação? Somos o sal da terra, somos aquilo que movimenta a criação. As coisas nos servem, nós somos espíritos imortais. Ninguém pode servir a dois senhores. Confiança na providência. Não valeis vós muito mais do que as aves? As aves não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, mas Deus as alimenta. Por que andais inquietos? Não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus nos diz no Sermão do Monte. Não julgueis para não seres julgados. Fazei ao próximo o que quereis que o próximo te faça. Entrai pela porta estreita. Essas providências são aquelas que nós precisamos botar em prática para que a nossa lira comece a emitir algum som. Por hora a nossa lira está meio... tem umas cordas meio soltas, né? Não, a gente passa o dedo, não toca nada. Mas é com essas recomendações do Cristo que a nossa lira começará a emitir algum som. E aí, pelo nosso sentimento, nós começaremos a receber cada vez mais esse pensamento. Opa, existe uma intuição aqui que eu não tinha, que agora eu comecei a perceber. A quem mais tem, mais será dado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando fazemos a nossa parte, a nossa cota de esforço, recebemos o empurrão da espiritualidade. Muitas vezes a gente identifica no movimento espírita, às vezes, alguns relatos que a pessoa diz assim, olha, eu teria alguns débitos para reparar do meu passado, mas os espíritos disseram que quando chegaram e me viram aqui trabalhando e tentando me melhorar e atuando no bem, disseram assim, não, então vamos deixar ele ali porque
Ou às vezes era para eu ter um mal mais grave e o mal acaba sendo reduzido porque eu estou, de fato, fazendo a minha parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. E a passagem final, ao 4º parágrafo do prefácio, é o verdadeiro discípulo. Não queremos nos tornar verdadeiros discípulos do Cristo? Basta nós dizermos, somos espíritas, Senhor, Senhor. Não. Se nós chegarmos no plano espiritual e dissermos, olha, eu queria dizer que eu era espírita enquanto eu estava encarnado. O que nós receberemos de volta provavelmente vai frustrar um pouco. Porque o nosso guia provavelmente vai dizer o seguinte, olha, então, na verdade, a sua responsabilidade é um pouco maior. Porque você sabia de certas coisas, você compreendia certas coisas que nem todos compreendiam. E ainda assim você se comportou desse jeito. Portanto, para dizermos Senhor, Senhor, temos que primeiro fazer a vontade de Deus. Aí sim, nós poderemos ser alçados à condição de verdadeiros discípulos. Então, esse texto do prefácio, ele nos emociona, porque é isso que nós, enquanto espíritos imortais, desejamos há muito tempo. Viemos há pelo menos 2000 anos nos debatendo com essas questões morais. Erro em cima de erro, reencarnamos várias vezes, cometendo os mesmos equívocos. Desejamos tanto essa evolução, às vezes não temos força suficiente para fazer os esforços necessários. Mas é isso que nós desejamos a felicidade, desejamos o bem. Estamos num momento solene. O Evangelho segundo o Espiritismo é um instrumento solene desse momento. Em muitas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a referência dos Espíritos como ele sendo uma chave. Ele é uma chave que nos permite compreender o que Jesus nos diz nos Evangelhos. Porque assim, melhor compreendendo, poderemos de fato colocar alguma coisa em prática. Claro que não temos a pretensão e a audácia de dizer que vamos colocar tudo que está no Evangelho em prática. Seríamos ingênuos de falar algo dessa natureza? Mas aquilo que estiver no limite da nossa capacidade. O amor ao próximo. E aí, se nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que completa 160 anos esse ano, nós vamos ver, não coincidentemente, que não só o prefácio é basicamente um resumo do Sermão do Monte, mas o conteúdo também é. A maior parte do conteúdo abordado no Evangelho segundo o Espiritismo é justamente os conteúdos do Sermão do Monte, que são aqueles conteúdos essenciais da moral cristã. Kardec deixa claro que ficaram de fora do Evangelho segundo o Espiritismo questões que poderiam causar controvérsias, questões que são fundamento de dogmas de outras denominações religiosas, tudo aquilo que poderia gerar certo incômodo, ficou de fora, porque normalmente é acessório. O que está no Evangelho segundo o Espiritismo é aquela essência moral, sobre a qual quase não há discussão. Alguém duvida que para vivermos cada vez melhor em sociedade, o melhor é amar o próximo? O melhor é eliminarmos o orgulho e o egoísmo? Alguém se opõe a essa ideia? O orgulho e o egoísmo são incivilizados, eles são antissociais, porque é tudo para mim, é tudo meu, eu sou o melhor. Ele não consegue conviver em sociedade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz essa proposta. E no prefácio, o Espírito de Verdade nos lança esse convite para tomarmos da lira, afinarmos esse nosso sentimento. Os espíritos superiores estão
em nosso favor, estão nos apoiando nessa grande obra que temos que realizar. Primeiramente em nós mesmos. Às vezes a gente simpatiza na doutrina espírita com alguns aspectos mais científicos, vamos dizer assim, do espiritismo, ou com alguns aspectos psicológicos. E às vezes a gente diz assim, o evangelho às vezes não é aquilo que me toca muito, mas é o essencial. Nós não podemos esquecer que havia um espírito crístico, da categoria dos espíritos mais elevados que existem na criação, e que em um determinado momento ele foi enviado à Terra para passar algumas orientações aos espíritos aqui encarnados. Nós podemos acompanhar por alguns anos como é que um espírito de primeira ordem, um espírito puro, se comporta. E nessas orientações que ele deu, a essência da essência é o Evangelho. Portanto, se nós dizemos, o Evangelho não é muito o meu interesse, nós estamos nos alçando a uma posição de achar que o trabalho do Cristo é secundário. Eu gosto mais daquele autor, ou da psicologia de não sei quem. O Espírito puro veio à Terra e entendeu que a melhor solução, o meio mais rápido para avançarmos, é o Evangelho. Nós somos forçados a reconhecer. O intelecto é um instrumento fundamental. A doutrina espírita é uma fé raciocinada, mas é instrumento. Não é um fim em si mesma. A razão não é um fim em si mesma. Ela é um instrumento. Porque compreendendo os ensinamentos, vamos começar a praticá-lo. Um dia eu ouvi uma analogia que é muito interessante em relação à caridade. Às vezes a gente entende a caridade como se ela fosse atos. Eu faço a caridade aos sábados de manhã. Eu faço a caridade na quarta-feira à noite. Mas a caridade não é um ato. A caridade é um estado. Nós, espíritos de terceira ordem, ainda tratamos muitas vezes ela como ato e não deixa de ser para nós. Mas na sua essência ela não é um ato. Ela é um estado, um estilo de vida. E essa analogia que eu ouvi, a pessoa diz o seguinte, a caridade é como se fosse um forno. Quando nós começamos a aquecer esse nosso forno, primeiramente ele tem que aquecer a parte interna do forno. Então temos que aquecer o nosso coração, a nossa forma de ser. E quando o forno estiver bem aquecido, então ele vai começar a transmitir o calor pelo ambiente. E aí nós vamos agir num estado de caridade. Vamos andar no trânsito com caridade, vamos almoçar com caridade, vamos tomar banho com caridade, porque estaremos com esse forno aquecido, nesse estado permanente. Vamos ouvir alguém no trabalho com caridade, porque precisamos sentir isso que Jesus nos convida. Portanto, esse prefácio nós temos que ler de vez em quando. Ele não deve ficar esquecido lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. De vez em quando, vamos abrir esse prefácio e dar uma lida nele. Reconhecer esse trabalho imenso que tem sido feito em nosso favor. Espíritos de elevada condição vieram à Terra para nos explicar o que Jesus está nos dizendo. Vamos ser dignos desses esforços. Não vamos nos comportar como ingratos. Vamos pegar esse Evangelho, procurar entender o que Jesus está nos dizendo e, se possível, vamos aplicar alguma coisa. 160 anos. O pessoal costuma fazer uma analogia da idade humana para a idade dos animais, cachorro, gato. E nós poderíamos fazer uma analogia da idade para a idade de livro. 160 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo é ainda um bebê. Nós mal conseguimos compreender o que ele está nos dizendo. Estamos no início, há tempo. Vamos nos debruçar sobre esse livro.
Esse livro nos rememora aquilo que Jesus nos disse. Recolhe o bem esparso e concentra aqui, relembra o sentido original das coisas. Que felicidade termos esse instrumento nessa reencarnação. Alguém sabe se na próxima teremos esse mesmo instrumento na mão? Pode ser que nasceremos lá no Oriente, em ambientes às vezes com muitas dificuldades. Temos no planeta Terra diversas oportunidades de reencarnar em locais difíceis. Ninguém garante que na próxima reencarnação nós teremos este instrumento em nossas mãos. Portanto, é preciso aprendermos bem ele agora, nessa oportunidade, porque na próxima queremos levar ele gravado no nosso sentimento. O esquecimento do passado, ele é só do âmbito da mente intelectual. O sentimento não se esquece. O sentimento continua. Aquilo que conseguimos transmitir para o sentimento não se esquece. E para nós encerrarmos, então nós trouxemos uma poesia de Casimiro Cunha, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo querido Chico Xavier, que ele diz o seguinte, denominado Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor em fruto, de verdade e de bonança. É claridade bendita, do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado, queridos amigos.